Humberto, por favor. Obrigado. Amigos, boa noite. Coincidência ou não, nós vamos dar praticamente continuidade no assunto, na palestra de terça-feira que nós estávamos fazendo sobre o processo da reencarnação. Só vamos retomar para aqueles que não estavam. Utilizando de duas obras de André Luiz, uma delas, Os Mensageiros, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler essa obra, ela, em determinado momento, André Luiz, Vicente, vão acompanhar Gúbio, que é o mentor da obra, porque a cada obra nós temos um mentor que coordena os estudos do André Luiz. O Vicente e o André Luiz, que são os estudantes, acompanham Gúbio no Centro dos Mensageiros. Centro dos Mensageiros, um local lá no plano espiritual, na dimensão onde se localiza o nosso lar, e eles se encontram com várias pessoas, relativamente recém-desencarnadas, que estão fazendo os seus depoimentos sobre aquilo que se programaram para o reencarne, o que executaram durante a reencarnação e quais foram os resultados. São, então, vários depoimentos. O que é interessante notar nessa obra é que todas as programações, claro que elas não são idênticas, elas não são iguais, porque nossa condição é de semelhança. Mas o interessante é que esses programas feitos por esses espíritos que vão narrando mostram uma certa semelhança nos itens capitais de uma encarnação, que, para surpresa nossa, não chega a passar dos 5 dedos de uma mão. Os pontos que são centrais em uma programação reencarnatória. E existem casos que não chegam no máximo a ser 3. Por semelhança, são os seguintes: aonde você vai nascer, não importa a cidade, mas o quando, se vai ter uma vida em comum com alguém, parceiro ou parceira, se esta vida em comum vai gerar, não vai gerar, vai adotar, vai se responsabilizar, vai tutoriar pessoas que a gente pode chamar de filhos, etc., se nós vamos ser responsáveis por alguém ou por várias pessoas. Aonde nós vamos trabalhar voluntariamente, não precisa ser entidade com ligação religiosa nenhuma, e o desencarne. Só. Você está achando muito light, não está? Por que é só isso? Porque se fosse detalhar tudo, o livre-arbítrio seria suprimido. Nós seríamos uma verdadeira máquina, como diziam os Espíritos no Livro dos Espíritos, em resposta a Kardec. O livre-arbítrio é o restante, é o livre-arbítrio. Claro que também, considerando que mesmo que nós tenhamos esses 5 estágios, porque pode ser que de repente não tenha o estágio de ter uma vida em comum e nem se responsabilizar por pessoas. Então nós teríamos 3 aspectos que são capitais. E aí o restante todo é o livre-arbítrio. Querem ver? O livro Presença de Luz, do Espírito Augusto César, através da psicografia de Chico Xavier, já mencionamos essa obra porque ela é muito didática, tanto quanto os livros de André Luiz, etc. Ele diz que nós reencarnamos trazendo em torno de 20 a 25% de expiação e provas. 20 a 25%. Considerando que a expiação sempre é uma prova, e uma prova não necessariamente é uma expiação. 20 a 25%. Os outros 75 e 80% a gente arruma aqui mesmo. Não é uma loucura? A gente deixa de ter uma situação light para ter uma situação heavy. A gente sai da alimentação light para ter aquela comfort food. Incrível. E não poderia também ser de outra maneira. O mais interessante disso tudo, quando se é que você já não teve a oportunidade de pesquisar, é que se você ler relatos de TRVP ou TVP, que é terapia regressiva de vida passada, são raros, muito raros, os casos
que o indivíduo se localiza entre uma existência e outra no plano espiritual. Sabia disso, não? Via de regra, ele se remete diretamente a outra existência, a existência anterior. O período de passagem pelo plano espiritual fica neutralizado. O sujeito sequer tem consciência desta passagem. Interessante, não? Isso, a doutrina que é o cristianismo redivivo não traz como vantagem, mas como responsabilidade. E nós poderemos aproveitar dessa, já que é responsabilidade conhecer mais, não é verdade? Palavras do próprio Cristo, muito será pedido a quem muito foi dado. Logo, se nós temos essa oportunidade, ela se consistindo em responsabilidade, o interessante é termos consciência para tirarmos o maior proveito possível, não só da reencarnação, mas desse período de intermitência entre uma e outra, né? E quebrar as estruturas que são, na realidade, viciantes, hábitos que nós fomos adquirindo e cuja realidade não é essa. A reencarnação não é um processo para nós nascermos, crescermos, nos reproduzir, cuidar das crias e morrer. A reencarnação não é isso. Esta relação desses 5 movimentos capitais, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que nascem, crescem, reproduzem, se cuidam das crias e morrem. Só que nós não somos animais irracionais, nós não somos princípio inteligente, nós somos espíritos. E logo como espíritos, nós temos consciência, razão, sentimentos apurados, condição da relação com a divindade, ou seja, há que se esses aspectos da vida são aspectos naturais da existência da criatura, há que se tirar o proveito de cada situação que nós estejamos vivenciando dentro da realidade que é a nossa proposta atual. Os filhos podem ser, para aqueles que os tenham, podem ser serão veículo de exercício de aspectos que nós, por vezes, sequer suspeitamos, não é verdade? Quem tem filhos exercita o quê? Paciência. Não é beleza? Se você não tiver filhos, você reencarna onde? Na Flórida ou em São Paulo? Não é verdade? Bom, porque a vida oferece esses aspectos. O importante é que nós obteremos proveito inteligentemente, racionalmente sobre. Nós não estamos localizados erroneamente, em determinados locais com situações e pessoas. Não existem erros nisso. Existem, claro, as escolhas pessoais, mas, ao mesmo tempo, as tendências vão nos levando a determinados exercícios que nos são necessários. Que é o que Jesus vai dizer, que são esses aspectos os verdadeiros tesouros, que ele diz. Não acumuleis tesouros, ele não está dizendo para desprezar as conquistas, o crescimento pessoal, profissional, de vida de cada um, ele não estava dizendo isso. Óbvio que não, como é que ele poderia ser contrário a uma questão que faz parte da nossa existência quando encarnados? Óbvio que não, mas ele vai falar dos tesouros que são reais e são levados conosco. Né? O tesouro verdadeiro, o tesouro efetivamente do bom relacionamento. Até porque nós reencarnamos aqui, dentro desses 5 itens, ou 3 às vezes só, né? Bastante sinteticamente, nós reencarnamos aqui por uma razão especial, né? Ou praticamente quase que única, se nós considerarmos. Mas nós reencarnamos para exercitar relacionamento, não é? Porque nesse quesito, salvo vocês, a nota é próximo de 0 com louvor. Não é verdade? Não, de relacionar-se. Via de regra, 0 com louvor. Porque é aí que reside. Reencarnação não é para o indivíduo vir para aqui para pagar, para sofrer. Isso tudo faz parte, é opcional pelo livre-arbítrio, né, pessoa? É uma questão opcional. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. E são esses tesouros do relacionamento, aonde entra a paciência, né, resignação, determinação, etc., 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 sentimento nobre, né, ética, claro, né, aspectos éticos, morais, tanto da questão de relacionamento com a sociedade que nós vivemos. Isso foi mostrado pelo Cristo.
Jesus era uma criatura ética, inclusive com as coisas que diziam respeito à governança da época. Quando o pessoal faz o questionamento sobre tributo, né, que era um imposto, e eles questionam Jesus se era lícito, se era justo pagar o tributo, porque eles eram conquistados pelos romanos e eles eram espoliados pelos romanos. Também pelo próprio Sinédrio, né? Ou seja, o próprio povo explorava o povo e ainda tinha o conquistador que adicionava mais tributos ainda. E ele, mostrando uma postura ética diante daquele que os governava, pediu a moeda, né? E perguntou de quem é a efígie. Ela disse, a efígie, né, que é a cara, é de César. Disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, uma postura totalmente ética e respeitosa para as questões da lei. Ele não vinha aqui para discutir, fazer alterações, pegar em espada para ser líder guerreiro, etc. Ele veio exatamente para nos ensinar a sermos éticos com a sociedade que nós vivemos, atuantes com ela, e ao mesmo tempo, dentro dessa atuação, nós trabalhamos os verdadeiros tesouros, ou os tesouros reais. A gente nem mudou o slide ainda, você percebeu, né? Muito bem, então qual é a finalidade dela, né? São duas principais, né? Nós colocamos as 5 aí, mais 3, mas as duas principais da reencarnação. Uma é a parte espiritual, não só naturalmente, aonde é o progresso moral e intelectual do espírito. Convém que nós destaquemos aqui três itens. O primeiro, o processo de expiação. Expiação não é castigo divino e nunca foi, nem nunca será. Expiação é exatamente a reação das ações que nós decidimos tomar e que, por vezes, insistimos em continuar mantendo o mesmo procedimento. Criamos para nós, pura e simplesmente, isso é científico, né? Somos o causador e, efetivamente, o efeito vem para aquele que causa, que promove a ação. Pura e simplesmente. Se as suas ações forem boas, obviamente não há necessidade de expiar, não é? O retorno sempre é positivo. É exatamente aquilo que a gente dá para a vida responde para todos nós. E, por vezes, quando nós insistimos na mesma batida, que não seja, né, pura, não é questão de insistência, já vira teimosia, então aí nós vamos acumulando o processo, acumulando energias, e uma hora nós vamos colher aquilo que plantamos. É obrigatório isso? De jeito nenhum. Inteligentemente, nós podemos evitar esses processos que acabam sendo de corrigenda e que a gente chama de dor. O segundo é a prova. A prova é pedir, né? É pedir para se aperfeiçoar. Por vezes, situações implementadas em existências anteriores ou não, nós nos submetemos a determinadas provas. Suponhamos que, um exemplo bem simples, suponhamos que nós, por acaso, falássemos mal da vida alheia. Espírita não fala mal da vida alheia, né? Só diz a verdade. Aí, suponhamos que fosse o caso. A prova para nós qual seria? Reencarnar, né, próximo de criaturas que pudessem nos estimular, inclusive, a essa situação. Essa seria uma prova, se submeter a uma prova. Outras provas, por exemplo, suponhamos que mantenhamos um padrão de orgulho, reencarnaríamos em situação onde precisaríamos exercitar a humildade. Então, são provas diante do quadro que pode ser, claro, são tendências que nós podemos ir montando em outras existências, mas não só. Não nos esqueçamos que tendência, em algum momento, nós podemos montá-las. A partir do hoje também é uma verdade. Tá? Então, vamos trabalhar a questão de nos aperfeiçoar. E, finalmente, a questão da missão. Todos nós somos missionários dentro da nossa capacitação. Usamos algum exemplo aqui. A questão da tarefa da criatura, como pai, como filho, marido, esposa, etc. Lembrando que, novamente, a importância da missão está em relação com a capacidade e elevação do espírito. Todos nós somos missionários dentro do quadro daquilo que nos é importante para exercitar. É que geralmente quando se fala de missão,
se fala em questão de um indivíduo que influencia na melhoria do mundo. E no nosso caso, nós seríamos espíritos que temos tarefa. Mas isso é mera questão de semântica. O ponto todo é todos nós temos uma missão dentro da nossa proposta reencarnatória. Esse é o aspecto que vai trabalhar o lado de nós como espíritos. Não podemos esquecer que nós somos espíritos, como diz Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Tanto é que nós temos uma vida onde a realidade é de intermitência, não é isso? No estado de vigília, nós estamos nos relacionando com esta organização que nos é oferecida para nós nos movimentarmos nessa dimensão. Quando nós dormimos, nós já temos a realidade da existência como espíritos. Nos desdobramos, não é? E, naturalmente, mantemos contato com criaturas conhecidas ou não, necessariamente, tendo a questão da nossa realidade, que é a espiritual. E, a rigor, em questão de existência, ela nós sabemos, muito curta. A biologia diz que nós já estamos capacitados a viver aqui no planeta 125 anos, com os recursos existentes hoje. Claro, você vai chegar aos 120, 125, sabendo quem é você. Não assim, será que eu sou eu, se eu sou uma salsicha, será que eu estou indo, se eu estou voltando? Não, sabendo quem é você, dá para atingir 125 anos. Alguém está candidato? É candidato? Não tem ninguém aí, Pois é, então é assim que é. E o que são 125 anos? Acabou. Não é verdade? É assim, passa assim. Então, aproveitar, veja, usar de inteligência para aproveitar bem, não é? Para aproveitar bem esse período. O outro aspecto, como nós dissemos que são dois os principais, é na questão do progresso do universo como um todo, que é o ser humano que influencia, mas guardadas as devidas proporções de nós aqui no nosso planeta, a ação dos seres orgânicos, a ação de todos que concorre para a obra e o progresso geral. Então, os dois objetivos se encontram unidos. Nós reencarnamos e esses dois aspectos não são separados, né, para aproveitar bem essa situação. E o Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos se aqueles que seguem o caminho do bem têm necessidade de reencarnar. E a resposta sim, porque as instruções através das lutas e das tribulações da vida corpórea que alavancam o espírito. E nós sabemos, né, e já fizemos essas colocações em outras palestras, mas vale a pena reprisar, existem poderíamos chamar de 3 fatalidades evolutivas. Quando é fatalidade, a gente já sabe o resultado. 2 delas funcionam por um período de tempo. E a outra não tem jeito. É fatalidade evolutiva, não tem como mudar. Não sofre alteração. As 2 primeiras, que funcionam por um período que classificamos como a condição de educacional, é uma metodologia educacional, que é a reencarnação e a desencarnação, são fatalidades durante esse período. Você vai desencarnar e vai reencarnar, ok? Isso é fatalidade evolutiva. Mas eu não quero reencarnar porque eu não acredito em reencarnação. Não tem nada a ver com crença. Mas a minha religião não aceita. Não tem a ver com religião também, porque é metodologia evolutiva. Mas eu não aceito. Também não tem a ver com você aceita ou não aceita, porque você vai reencarnar. Ponto, acabou. Não discute. Reencarna aí, cala a boca. Né? Mais ou menos assim. Aí, mais ou menos desse jeito. E vai desencarnar. Mas eu não quero desencarnar, mas vai. Acabou. Tá certo? A proposta é tentar, não querer chegar apressadinho lá. Como diz André Luiz, é grande o número de criaturas que chega no plano espiritual antes da hora. Grande. Não tem data marcada. A grande maioria vai antes. Pressa. E uma coisa que leva a gente a ir rapidinho se chama estresse. Vai rapidinho. Então, quando você for subir numa escada rolante, por exemplo, saiba que a escada é rolante. Não precisa ir pulando os degraus, porque vai chegar lá em cima, né, mais cedo. Mas é uma realidade. É uma realidade. A gente vai minando o fluido vital, vai minando o que vitaliza a organização fisiológica, o que vitaliza
toda a organização celular, vai minando, e com isso vai se proporcionando a condição de um enfraquecimento do nosso organismo, e com esta debilidade nós estamos abertos para a condição de vírus e bactérias que atuam de maneira a reduzir ainda mais a nossa capacidade. E, com isso, o indivíduo desencarna antes da hora. É a realidade. Deus não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém, até mesmo quando esse alguém quer desencarnar antes da hora por ser apressadinho. Então, qual é o grande lance? Faça o seu mentor esperar deitado, porque sentado ele vai ficar cansado, não é verdade? Mas estica, até porque é uma oportunidade fabulosa, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso exercício. A questão então da alma, né? Kardec pergunta o que é a alma nessa situação. E aí nada mais é do que o espírito reencarnado. E o que une a alma ao corpo é o perispírito. Kardec utilizou dessa nomenclatura de perispírito, que ele é constituído pelo fluido universal de cada globo, e o perispírito, que é a denominação que Kardec deu, existe mais de 48 denominações ao redor do planeta. No Antigo Egito era conhecido como Ka. Paulo de Tarso, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, chamava de corpo espiritual. É o elemento de ligação entre o corpo e a matéria, quando nós não precisamos desencarnar para ter conhecimento dele. Quando a gente dorme e se desdobra, nós saímos revestidos desse corpo que é semimaterial, que, segundo o Livro dos Espíritos nos informa, é a quintessência da matéria. Essa matéria é dividida por 5. E que tem necessidades ainda, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, nós podemos constatar, tem necessidades básicas de descanso, de alimentação, claro, num nível mais sutil, evidentemente, e de outras coisas que a criatura, nós, não podemos, de repente, fazer uma mudança de plano, e basta verificar a questão, então, do desdobramento no sono natural. Nós não podemos fazer uma mudança de plano que, de repente, mudaria completamente, não é, toda a estrutura mental em que nós vivenciamos. Não seria lógico. Aqui está mais ou menos como é que funciona a coisa. No plano, claro que não é assim separadinho. Todas essas organizações, elas envolvem e são envolvidas. Então há um processo que não aqui está na figura só para ser didático, mas a nossa condição de, quando nos manifestamos no plano material, é o corpo, o perispírito e o espírito, considerando então que isso é meramente um desenho. Quando saímos e não precisamos estar desencarnados, como já dissemos mais de uma vez, mas mesmo desencarnados e atuamos no plano espiritual, somos revestidos pelo perispírito, quer dizer, o espírito é aquele que se utiliza do perispírito e vai se manifestar lá como se fosse uma vida, aliás, com uma vida de relacionamento semelhante a esta aqui. E o progresso nosso vai do mineral ao angelical. Na resposta da pergunta de número 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que sai-se do átomo ao arcanjo. Aqui está... só para a gente fazer uma lembrança dos nossos ancestrais, tem a teoria, o resumo da teoria da evolução no Espiritismo. Não fique preocupado, porque é simples de entender. O espírito com E minúsculo, Kardec classifica como o princípio inteligente, o princípio espiritual, o mônada celeste, que é tudo a mesma coisa. E o espírito com E maiúsculo é onde nós nos encontramos. Um é princípio inteligente, ou princípio espiritual, e este é espírito, que é a nossa condição. Como nós temos os seres inorgânicos e os seres orgânicos. Os estágios se dão do reino mineral ao reino hominal, que nos é conhecido. No mineral, o princípio inteligente vai aprender, vai exercitar, automatizar ao princípio da atração, que é como hoje nós conseguimos manter esse corpício bonitinho, né, atomicamente unido, porque se não tivéssemos, nesse período, não tivéssemos automatizado isso, a gente não conseguiria manter os nossos átomos unidos, né? Então, é aqui que começa-se a caminhada. Não quer dizer, eu fui uma pedra, não, você não foi uma pedra, você estagiou no mineral, que é diferente.
como também nós não somos esse corpo, não é verdade? Nós utilizamos este organismo, nós não somos isso. Tanto é que quando desencarnar não pode levar como souvenir, apesar de um ou outro quererem, mas não pode. Então, isso é estágio que nós estamos. Utilizamos da vestimenta. Vamos para o princípio inteligente, para o reino vegetal, onde um dos pontos importantes é a questão da sensibilidade, aonde se aprende não só a questão da sensibilidade, mas no vegetal nós já temos a vitalidade e, entre outras coisas, nós vamos automatizar, através da fotossíntese, nós vamos automatizar a circulação sanguínea, automatizar a respiração, porque você já percebeu que você não precisa pensar, dar comando inteligente para respirar, não é verdade? Nem para fazer coração bater, a circulação sanguínea acontecer, etc. Esses comandos são todos automatizados. Vamos para o reino animal, aí a questão do princípio inteligente se acha já numa condição de ter inteligência instintiva, que já é uma inteligência rudimentar, entre outras coisas, Então, vitalidade, inteligência instintiva e já tem noção de individualidade. Tanto é que o chimpanzé se reconhece na frente do espelho ou na lâmina de água, e o elefante também, o que já se fez, inclusive, testes com esses dois animais, e eles se reconhecem. O cão, por exemplo, não tem essa facilidade, O cão não se reconhece na frente do espelho, mas esses dois animais se reconhecem na frente do espelho. Já tem noção de individualidade. E aí vamos para o reino nominal, claro que não nessa performance bonitinha que nós temos hoje, Falamos lá de reino nominal primitivo, aonde nós temos tudo isso aqui já automatizado, aí somos espíritos e ainda inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Veja o quanto estas questões o estágio que nós estamos já é uma bênção em matéria de evolução. Olha o que a gente já caminhou, São bilhões de anos para chegarmos aonde estamos. E a nossa evolução é tão significativa que, para a questão do Homo sapiens até hoje, nós temos em torno de 50 a 60 mil anos só. O que é, para a questão do primitivo até hoje, um curtíssimo espaço de tempo. A alma fica localizada em algum lugar? Foi também uma pergunta de Kardec, ele disse, não necessariamente, Ela tem a sua sede nos órgãos que servem para as manifestações morais e intelectuais, geralmente, porém, claro que não é circunscrita, como nós dissemos, ela envolve e é envolvida. Então não há um ponto central, há maior pontos de atuação. Aonde serão esses pontos de atuação? Nos gênios, a atuação é maior no cérebro, no coração, naqueles que servem à humanidade. Então são pontos maior de atuação, mas não significa que elas estejam localizadas. Na antiga Grécia, os nossos irmãos gregos, eles achavam que a alma morava no coração. Por isso que era dada a importância do órgão. E aí, quando você ia fazer a sua declaração de amor para o seu amado, a sua amada, você dizia assim, eu amo você de todo o meu coração. Fica mais bonito. Mas você não ama por aqui, tá? Vai esquecendo isso, você ama por aqui. Mas você não vai fazer uma declaração para o seu amor dizendo assim, eu amo você com toda a minha química do cérebro. Pô, falta de romantismo. Não tem romantismo nenhum nessa situação. Mas, na realidade, é só questão de atuação maior. Aí, tudo isso, essa beleza, mas nós ainda temos uma influência, não é genérica, da questão do materialismo. Esse é um ponto, e por que será que ainda hoje é tão forte nas sociedades ao redor do mundo, E nós percebemos a beleza que é a reencarnação, o processo evolutivo como um todo, para, de repente, ainda encontrarmos situação dessa natureza, onde a criatura se limita nela mesma. O próprio Leon Denis é que vai dizer, os exageros pela religião, veja como nós somos, Olha o que nós fizemos com a religião. Os exageros dela levou ao materialismo. O Deus não racional, que não aceitava o progresso, não aceitava a ciência, não permitia à criatura pensar. As pessoas não podiam pensar, não podiam questionar. Isso é absurdo. Como é que você consegue neutralizar o que é genético na criatura? É a mesma coisa que tentar neutralizar o progresso
na pessoa. Tanto é que quando a criatura neutralize o progresso nela mesma pelo aspecto de se acomodar em determinada posição, o próprio comodismo em si já é uma enfermidade e leva a desdobramentos de enfermidade no próprio corpo físico. Mas como é que pode se impedir uma criatura, né, se impedir a genética da criatura em atuar em relação? E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo passou a ser pela metodologia experimental. Era necessário confirmar milhares de vezes ou centenas de vezes o mesmo resultado. Claro, como é que com uma metodologia positivista pode-se utilizar para, por exemplo, comprovar a questão do espírito? Se nós pegarmos aqui, nosso grupo, nós que nos encontramos aqui, e colocarmos testes para cada um de nós, os mesmos testes não terão as mesmas respostas. Não é fato? Porque cada um de nós sente de maneira diferente. Aquilo que dói em mim pode não doer em vocês. Aquilo que dói em vocês pode não doer em mim. Então, como pode se dar uma resposta idêntica centenas de vezes com criaturas, com pessoas, com sentimentos? Isso é impossível. Então, mas, no entanto, essa metodologia, e precisou acontecer isso, porque se não tivesse havido uma separação, nós estaríamos sob o guante da ignorância até hoje. Porém, o que aconteceu de ambos os lados? De um lado, a religião acabou se fechando em dogmas, e de outro lado, a própria ciência criou os seus próprios dogmas. Do tipo, se não tem explicação, explicado está. Ponto, acabou. Né? Porque é muito mais fácil do que nós entrarmos num terreno, né, como cientista, de entrarmos num terreno chamado ocultismo, que tudo passou a ser ocultismo. E logo, ocultismo passou a ser sinônimo de ignorante. Então, veja, são dogmas, não é verdade? Porque vai se chegando a um tempo onde a questão da matéria, por si só, vai se mostrando cada vez mais isenta da realidade daquilo que se conhecia. A gente já vê isso. O apego à matéria, a busca incessante pelo prazer, essa motivação, né? A alma passou a ser efeito e não causa. Naturalmente, tudo passou a ser fruto da organização íntima da matéria. Esses são os aspectos materialistas, né? A inteligência também é propriedade da matéria, nasce e morre com o corpo. É um processo químico, como, por exemplo, a bilis no fígado. E como processo químico que é na hora que o corpo morre, morre junto. Quer dizer, é um absurdo. Todo o esforço da criatura, né? A separação, a luta incessante, né? O aprendizado, todo o esforço da criatura vai para o nada. As pessoas que nós amamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, de repente tudo isso se perde. A mãe, por exemplo, se perde do filho, o filho dos pais, porque tudo acaba na condição de que, uma vez morta a matéria, todo o esforço empreendido, por vezes de uma vida inteira, para alcançar sucesso que por vezes não se alcança, não se chega a materializá-lo, tudo isso é perdido por uma condição. Quer dizer, então para que ser bom? Né? Para que utilizar-se de bondade? Para que procurar ser ético, né? Etc. São questões. Perante o sofrimento, inclusive, apresenta-se como uma solução a retirada da vida de uma maneira muito mais rápida e resolve a situação como um todo, ponto. Ou seja, ainda se impõe, o indivíduo acaba se impondo pela falta de perspectivas, se impõe um processo de autoviolência. É o que nos apresenta a questão do suicídio. É o que a gente falou, né? O sentir, amar, a felicidade, como isso tudo fica. O que nos reserva, inclusive, o futuro. Imagina a questão da insegurança que se causa, né, para um indivíduo que, de repente, olha todo o aspecto com objetividade. Né? O materialista, por exemplo, então é o nada. Então é por isso que nós encontramos na própria obra citada, Princípios Mensageiros, milhares de criaturas, quando o André Luiz e o Vicente estão visitando, milhares de criaturas
lá no centro dos mensageiros, que desencarnaram e estavam em estado de dormência, uma espécie de um sono letárgico, onde o indivíduo, como não tinha relação nenhuma com a espiritualidade, achava que a morte era o nada ou era o sono eterno, dorme. Aí dorme, fica lá dormindo. Quando chega o momento de reencarnar, reencarna o indivíduo. Por isso que o Emmanuel vai dizer que muitas criaturas passam pela vida. Saem do berço, vão para o túmulo, saem do túmulo, vão para o berço, sem ter consciência nenhuma sobre a sua própria condição de espíritos que são. Né? Olha o tempo perdido, não é fato? Olha o tempo perdido por falta de consciência. Porque quando estão desencarnados, acreditam, né, aceitam a teoria do nada. Logo, ficam em estado letárgico. Reencarnam e não necessariamente despertam, né? Porque não basta só reencarnar, né? Não basta só acordar, é necessário se localizar, perguntar, né, para si mesmo, onde é que eu me encontro? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu venho? O que eu vou? Para onde eu vou? Coisas dessa natureza. Então o materialismo apresenta o nada para nós. O panteísmo, absorção no todo universal. Não existem algumas filosofias, inclusive, ou doutrinas que são panteístas. O indivíduo até aceita a reencarnação. Ele sai do todo, se individualiza, reencarna, quantas vezes for necessário, e depois ele volta para o todo e perde a individualidade. Enriquece o todo, mas perde a individualidade em si. Então tem uma mão de obra miserável para poder reencarnar, fica reencarnando, etc., e depois volta para lá e perde a individualidade. Quer dizer, dá na mesma como na mesma dá. Né? Se olhar a questão do materialista e desta condição panteísta, dá praticamente tudo na mesma. A igreja, não a igreja necessariamente católica, mas as que têm o viés dogmático, é a questão da individualidade. A criatura é individualizada, via de regra, quando o óvulo é fecundado, a alma é criada, então ela passa por um estágio com fixação definitiva da sorte. Depois do estágio que passa aqui no planeta, vive mais ou menos, etc., vai para uma situação, aguardar um período, um momento de julgamento, e vai para um inferno ou vai para um céu, para ficar contemplando Deus pela eternidade. Você sabe lá o que é contemplar Deus pela eternidade? É melhor ir para o inferno, não é verdade? Pelo menos tem aquilo que a gente gosta. Porque imagina você ficar contemplando Deus para a eternidade. Primeiro que a gente não sabe o que é. Nós definimos, mas não sabemos o que é. Então você vai contemplar aquilo que você não sabe o que é. Deve ser uma coisa totalmente boring. No inferno tem aquilo que a gente adora, não é? Não é verdade? Tem as tentações, né? Nós não fazemos a prece do Pai Nosso, dizendo, Senhor, livrai-nos das nossas tentações. Alguém já foi tentado naquilo que não gosta? Não é verdade? Nós somos tentados naquilo que a gente gosta, né? Então, ir para o inferno deve ser muito melhor, muito mais divertido. E para quem vive já na Flórida, já está acostumado com o calor, né? Então já chega de boa lá. E, finalmente, a doutrina, o Espiritismo, que traz a questão da individualização do ser com progressão infinita, pela lógica, né? Pela lógica que nós vimos lá, naquele resumo teórico, pela lógica. O indivíduo, princípio inteligente, passa pelos aspectos da humanidade, e o próximo estágio para nós, quer dizer, nós não entendemos, é o angelical, não angelical figurativo, aquela coisa figurativa de asinha, essas coisas, absolutamente, é questão de evolução do espírito. Para chegar num nível que nós também não entendemos como, que é o nível crístico, não? Um nível de um Jesus, que também não dá para entender. Nós conhecemos assim Jesus palidamente, porque não dá para entender a estrutura de um espírito desse. A gente não tem condição ainda, porque o Emmanuel, através da psicografia do Chico, diz que a nossa maneira de amar, não é? Como nós amamos, na realidade é arranhar o amor. Imagina uma criatura que está crucificada e faz uma intercessão ao Pai em favor daqueles que o estão matando. Não dá para entender o conceito de amor de uma mente dessa, né? Dizer assim, eles não sabem o que fazem. Sabe? Supera muito, né, o que seja as questões de amor. temos aí uma escalada evolutiva que faz todo sentido para nós
em relação à nossa existência. E, claro, né? Tem dica? Claro que tem. Estudo constante, procura do conhecimento, trabalho e desapego. Desapegar-se não é jogar as coisas fora, não é abrir mão dos nossos resultados, absolutamente. Para tudo isso, esse trabalho, estudo, conhecimento, o desapego é para evitar esse problema, que isso é um câncer na humanidade, né? A questão do orgulho, que é um câncer e é um problema que é aquela enfermidade que vem de milênios, né? O problema do orgulho, que é o que massacra a própria criatura. E o que vai reservar, né, o materialismo depois da morte, se não nada? Por isso que Emmanuel, inteligentemente, faz um prefácio no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra de André Luiz, e ele faz um prefácio que nós trouxemos um trechinho que vale a pena. Ele diz o seguinte: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. É genial, não é verdade? Quer dizer, estamos chegando num nível, por exemplo, a física está chegando num nível que o sujeito já não encontra mais a matéria para ser a base de ser materialista. É fantástico, né? É simplesmente fantástico. Nós estamos chegando, o que vai acabar acontecendo conosco, nós vamos trombar, não com o espírito, mas nós vamos trombar com o perispírito. Será uma questão de muito pouco tempo, né, esta lógica, porque se é matéria quintessenciada, em determinado momento nós trombamos com o perispírito, que vai ser fantástico. E aí, na realidade, tudo isso, todas essas oportunidades em matéria de reencarnação, são para uma única coisa, para nós exercitarmos esta questão do relacionamento com um resultado único, sermos simplesmente felizes. Muita paz. Obrigado.